velho. Não é, exato. Só que as pessoas colocam muito viver em cima disso. Aí quando você começa a viver o que as pessoas falam que é viver, você fala, não é isso não é vida, Você tem velho. toda a razão, isso daí eu já... Isso não é vida, velho. Não é. E Isso... as pessoas vivem correndo atrás disso. Isso é vício. As pessoas, tipo assim, eu creio que grande parte das pessoas estão correndo atrás disso. Quando elas chegarem a ter isso, elas vão ver que não é isso a vida, velho. Total. Só que enquanto elas não têm, elas vão gastar o tempo vivendo, E vão buscando... perder tempo, né? Só que, de certa forma, pode parecer meio escroto a pessoa que vive isso falar, porque, não, ele vive isso, ele não tá na minha realidade e tudo mais. Não, pra mim vai ser diferente. Cara, no final das contas, você vai chegar no... Todo mundo vai chegar no mesmo vazio, velho. É aí que você tem que encontrar algo que preenche o vazio. E na minha vida, Deus é o único que preenche o vazio, velho. Não, eu entendo. E eu acho que a gente precisa ter uma filosofia dentro de nós de tipo, por que nós estamos aqui nessa terra? Né? Não é tipo, foda-se. Não... Foda-se não basta pra mim, tá ligado? Não basta foda-se. Eu tô nessa vida, eu tô vivo durante mais 60 anos. Eu não consigo viver com essa dúvida foda-se na minha cabeça, tá ligado? Se for foda-se, então foda-se. Então vamos viver no foda-se, porra. O que é certo ou errado? Se esse for o estilo de viver, mano, o que é isso? Exato, o que é tudo qualifica... muito relativo, é tudo subjetivo. É difícil ver assim. Eu piro, você pirou, todo mundo piraria. Sim, mano, por isso que eu acho que Deus é importante. Se uma pessoa não tem viva nesse estilo de vida, qual o sentido dela continuar? Se ela morrer hoje ou morrer daqui 100 anos, por que isso vai fazer de diferença, entende, velho? Se ela tem essa visão de vida. Mas por isso que... Exato. Deus veio... Vai viver uma vida por prazer só. E só prazer e foda-se o resto. Prazer, luxúria... Isso é vazio, velho, no final das tudo contas. no momento, tudo... Só um momento. É tudo pra satisfazer, pra ter o máximo de ganho pessoal possível, né? Não é uma parada assim? Mas e no final, isso pra quê? Pra quê? Você vai deixar uma história podre, né? No final pra nada. Eu penso sobre história. Eu penso que a minha vida é uma história, tá ligado? Essa é a minha visão. Eu tô construindo uma história. E a minha história tá começando. Tá no final do começo. Tá no final do começo. 28 anos já, né? Já não tá eu já comecei o meio já, tô no meio. E ó, o cabelo branco, que meio, nada. Tá um terço no mínimo. No máximo. Bom, e aí eu vejo essa construção da história. E eu quero que a minha história seja uma história que eu goste de ler, tá ligado? Uma história que eu vou ler essa história e falar, puta, que história foda, cara. Essa foi uma história foda. Eu quero ter essa história. Pra mim, essa é a vida. Eu acho que Deus... Ter essa vida precisa de um grau de sorte, tu não acha? Ter essa história pra contar? Não acho. Eu acho... Todo mundo tem sua história, porque essa história velho. não significa as suas conquistas, tá ligado? Mano, todo mundo tem sua história. Quais foram as qualidades das suas decisões dado ao que... as suas... dado a posição que você estava na hora que você teve que tomar elas, entendeu? Eu acho que o cara pode viver na miséria a vida inteira e ter uma história linda pra caralho, tá ligado? Pode mesmo. Que eu adoraria ter essa história. E o cara pode ser rico pra caralho e ter uma história que todo mundo lê e vomita, tá ligado? E o cara foi rico, o cara teve luxo, o cara transou com várias mulheres bonitas e a história do cara é um lixo, tá ligado? Pra mim é isso que importa. E eu acho que vem do que você fala. E na minha opinião, eu acho que, tipo, é uma outra metáfora. Tá, sim, mano. Talvez. Que quer entender que, tipo, não importa o material que a gente... Não importa quanto dinheiro você tem no banco, ou eu tenho no banco, ou o Igor tem no banco. Cara, coisas não definem pessoas, velho. É isso, mas é difícil as pessoas chegarem a essa conclusão, né? Igual você falou. Porque, Demora. mano, você não é o que você tem, velho. Se você qualificar as pessoas pelo que elas têm, mano... pra mim, isso é muito fútil. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Isso é fútil, você qualificar uma pessoa pelo que ela tem. Cara, o que a pessoa é, velho? O que a pessoa é, mano? O ser é muito maior do que o ter, também velho. Também acho. Só que as pessoas estão mais preocupadas com o ter do que o ser, velho. É porque o ter é fácil mostrar, cara. Mas, mano... É fácil mostrar o T, tá ligado? Você chega lá com um carrão, com Audi TT, você mostra o teu ter, tá ligado? Mas deixa eu te falar, as pessoas que querem se mostrar pelo ter é porque elas não sabem quem elas são. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, quando você sabe sua identidade, você não se negocia, velho, com coisas, velho. Identidade é muito maior do que coisas. E aí, vamos lá, voltando, o que é Deus pra mim, velho? Deus é o que me dá a identidade. Deus é o que me dá a identidade de saber quem eu sou.
Porque ao olhar pra Deus eu me vejo, velho. Faz sentido. E daí, isso aí. ao olhar pras pessoas... E quando eu me vejo, eu começo a olhar pras pessoas e falo, mano, se eu me vejo assim e todos nós somos iguais, a maneira que é o meu reflexo no espelho são todas as pessoas, velho. São as pessoas... Elas ainda talvez não sabem quem elas são, assim. Só que elas são... O que... Todo mundo é alguma coisa, né? É, mano. Claro. Na verdade, o que é... E Deus, pra mim, ele é uma afirmação, velho. Ele diz... Não é sobre o que eu acho que eu sou, ou o que as pessoas dizem do que eu sou, ou o que o meu pai diz sobre mim. É o que É o que Deus diz sobre a minha vida, velho. Se Deus... E é muito legal, porque quando eu falo disso, de descanso e tudo mais, Deus, pra mim, ele é um pai. Ele cuida, velho. Ele me chama de filho amado, ele vira pra mim e me chama de puro, santo, inculpável, perdoado. Eu tenho um relacionamento com ele. Mas por que que você tem essa visão de Deus, assim? Porque Porque aí já foge um pouco da minha visão de Deus. Até certo ponto eu tava indo com você. Mas por que Deus tem que... Ele fala isso pra todas as pessoas. Entendi. É que as pessoas não sabem disso. Mas a gente não é inculpável, por exemplo. Tipo assim, ele fala, mano, ele fala muitas coisas a respeito de nós mesmos, que quando a gente entende, a gente ativa isso na nossa vida. Do tipo assim, ele virar e falar assim, filho, você é bondoso, você é humilde, você não precisa fazer esforço pra ser, você é, sabe? Eu estou dizendo que você é isso. Simplesmente seja. Viva quem você é, sabe? Você começa a ativar a sua identidade dentro de você. Sim, só que a maioria das pessoas, quando você fala Deus... Quando você tá falando Deus aqui pra mim, eu entendo o que você quer dizer, porque eu entendo esse Deus criador, tá ligado? Que não é o Deus personificado, a pessoa. Porque o Deus que você tá falando não é um Deus pessoa, ou é? Cara, eu não... É um Deus criador, é um Deus que rege o universo, que dá... forma as coisas, não é? Bom, vou só... Por isso que é difícil, né? É difícil conversar sobre Deus. Porque Deus, ele pode ser tão... Na cabeça das pessoas pode ser tantas coisas, tá ligado? De fato. Às vezes você tá explicando o seu Deus agora pra pessoa, ela não tá se conectando, porque ela talvez não esteja entendendo as palavras que tu tá usando, Mas entendeu? meu objetivo não é convencer ninguém. Não, eu sei que não é convencer ninguém. Tipo, se eu chegar e falar, mano, tem que ser assim, assim, assado, velho. Eu vou falar do que eu vivo, entende? Eu vou dar o testemunho da minha vida. Mas é que eu acho que eu entendo o teu significado, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando. Porque eu sei que na hora que eu precisei, na hora que eu tava fudido, eu precisei buscar essa porra. E eu sei que ela existe. Eu sei do que você tá falando. Mas aí que entra... Eu creio que, sim, claro, as pessoas têm Deus de diferentes formas e tudo mais, mas a forma que eu vejo de chegar em Deus é através... A minha forma de ver, que pra mim é a minha verdade de ver, a única forma de chegar em Deus é através de Jesus, velho. Jesus é o caminho pra chegar a Jesus. É aceitar os ensinamentos de Jesus? É crer em Jesus, velho. O que acontece, mano? Voltando à história que eu disse, Adão e Eva e tal, o ser humano se separou de Deus, velho. O ser humano, ele começou a ter o estilo de vida dele, que é o contrário do que Deus diz e o que ele gostaria que fosse. E aí Deus, velho, ele decidiu reconciliar o ser humano com ele de novo, velho. Através do quê? Quando as pessoas falam Jesus, velho, Jesus, ele é o Filho de Deus que veio na Terra, ele colocou em cima dele na cruz, quando ele foi crucificado e tudo mais, colocou todo o peso, todo o pecado da humanidade, toda a culpa, tudo, mano, tudo que prende o ser humano, velho, tudo que te deixa, velho, angústia, tudo colocou na cruz, e ele abriu o caminho, e ao morrer e ressuscitar no terceiro dia, e ir de novo sentar à direita de Deus, Jesus, ele abriu o caminho, velho, para que os seres humanos conseguissem agora sim, de novo, conectar com Deus, conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus novamente, que havia se perdido ao longo da humanidade. E através de Jesus, eu só consigo hoje falar e reconhecer tudo isso na minha vida e tudo mais, porque eu creio que Jesus um dia morreu por todos os meus erros, ele abriu... Mas você vê isso como uma metáfora? Uma verdade. Sim, eu entendo. Mas você não tá dizendo que isso aconteceu necessariamente. Você tá falando... Porque quando você fala o homem se perdeu com Deus, por exemplo. Quando você fala isso, eu entendo isso. Por exemplo, quando a gente tava evoluindo, nasceu os primeiros homens que surgiram à Terra, não existia sociedade, não existia língua, né? Não existia cultura. Então, até a sociedade conseguir se organizar o suficiente para entender qual que era a melhor forma de se viver, ou o que estava acontecendo aqui, ou seja, descobrir o que é Deus,
demorou um tempo. Bom, E aí você pode usar essa metáfora que você explicou aí pra explicar essa fase do homem... Cria... É que você... Sua filosofia, qual que é? Darwinismo, sei lá? Não é Darwinismo, não tem nenhuma filosofia... Não, de começo... É porque acho que o qualifica, né? O criacionismo, acho que é o que eu creio. Porque eu creio no Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. E pra você se relacionar com Deus é através da fé. Porque ele já começa assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Se você não crê em Deus, você não vai querer... Se você já não crê nisso, você não vai crer em mais nada. Mas você acha que isso é... Não é... Por exemplo, Adão. Você acha que Adão era um cara? Não era, sei lá, a população humana de homens? Não, Adão era um cara. Era um cara, e assim como Eva... Foi o primeiro homem e a primeira mulher. De onde viemos, tá ligado? Mas será que essas histórias... Eu acho essas histórias muito importantes. Cara, tem um cara chamado Jordan Peterson. Que tava falando pra você. É um psicólogo... ele deu aula na Universidade de Harvard, deu aula na Universidade de Toronto. Ficou famoso no YouTube também. Ele faz live, não sei o quê. E ele faz uma meta-análise da Bíblia muito foda, tá ligado? Só que... Na visão... E ele foi o cara que me convenceu que Deus existe. Essa é a importância do Jordan Peterson na vida do Monark. Sim, pra mim é um cara muito importante, tá ligado? É um cara que me tirou de uma bad, tá ligado? Na hora que eu tava numa bad, foi as palavras do cara, os ensinamentos do cara, que me guiou pra criar uma filosofia que me permitia batalhar no mundo novamente, tá ligado? E ele olha pra essas... Ele é muito católico, esse cara. Ele crê muito em Deus. E ele olha pra essas... para os ensinamentos da Bíblia como histórias que contêm um significado muito imenso contido nelas, tá ligado? Sobre o fundamento do que é ser um ser humano, de certa forma, entendeu? Essa é a visão dele. A visão é que, tipo, todas as histórias, elas explicam a natureza do homem. Não quer dizer que elas sejam necessariamente contos do que aconteceu na história, mas sim histórias tão fodas que elas, dentro delas, conseguem captar a essência do que é a vida e do que é estar vivo de certa forma, entendeu? Não sei, pelo menos é da forma com que eu vejo agora. Eu respeito, tal, a sua visão. Claro, não, e isso que eu quero deixar até bem claro pra galera que tá acompanhando e tudo mais. Cara, eu respeito a forma de pensar de todo mundo. Eu não estou aqui pra convencer ninguém. Claro. Eu estou aqui pra falar do nem que eu acredito. Nem a gente, exato. Isso é recente na tua vida, esse pensamento? Você falou que você tem 22, você passou pelo fundo do poço com 21, que foi o ano passado. Sim, né? Vamos dizer, tem um ano e meio, velho. Tem um ano e meio que você mudou totalmente tua cabeça? A tua visão, a tua noção de ver como o teu trabalho acontece ou não? Quanto mais você conhece a Deus, você conhece a si mesmo, sabe, velho? E aí... Mas tua mãe e pai eram evangélicos antes ou não? Isso que eu quero deixar bem claro. Existe o Deus da religião, que é, tipo assim, quando... Eu vejo muito nomenclatura catolicismo, evangélico, tudo mais, batista, enfim, o que for. Isso pra mim é muito religião. O que eu vejo é cristão. Eu sou cristão, seguidor de Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Você me falou que essa é uma das razões de você vir pra Curitiba, a igreja. Sim, É verdade, né? Isso é algo interessante. Você vê toda... Como que é isso aí? Ah, sim. Então, a minha namorada, ela mora aqui em Curitiba. E, inclusive, a igreja que a gente frequenta é aqui em Curitiba. Qual que é o nome dela? Comunhão Cristã Aba. Comunhão Cristã Aba. Cristã Aba, isso. Cristã Aba. E aí, o que é a igreja? A igreja somos pessoas, somos nós. Nós somos a igreja que, quando a gente se reúne, é pra louvar Jesus, agradecer tudo que ele tem feito na nossa vida, agradecer, você se relacionar com Deus por quem ele é. Quando as pessoas verem Deus, você vai olhar e falar, caraca, mano, que é isso? Você já vê isso. Isso é possível você já ver e sentir quem Deus é. Aí você vai lá se reunir, falar dos bem-feitos, vai aprender mais sobre você, sobre quem ele é. Então a gente se reúne lá. E por que eu venho pra cá, pra Curitiba? É porque eu vejo que ao longo de muito tempo, as pessoas ficaram muito presas à religião, velho. E a religião, ela afasta as pessoas de Deus, afastam... Inclusive, foi a religião que crucificou Jesus na cruz. Foi os religiosos da época. Não foi a galera que era tida como os pecadores, os errados da época, que colocou Jesus lá na cruz. Foram os líderes religiosos da época. Então, a religião, ela te afasta de Deus, velho. Porque você começa a se apoiar em regras, se apoiar no que você acha que é correto, em regras humanas que não vão te aperfeiçoar. E o que eu vejo lá na igreja, que é a mensagem verdadeira, eles pregam Jesus.
quem Jesus é. Quem é Jesus que nós, seres humanos, podemos descansar. Jesus como um descanso. Jesus que já fez tudo. Eu só preciso descansar no que ele já fez e receber na minha vida. Ele que ativa a minha identidade. Ele que me mostra quem eu sou. Ele que me dá um sentido de viver, uma forma de viver. E ele já me mostra quem eu sou no dia de hoje. Então, essa mensagem, a vida, ele me traz vida. Então, cara, quando eu vejo aonde Jesus é pregado verdadeiramente, por que eu não vou querer receber vida, velho? E aí, nessa igreja, você sentiu que eles são pessoas que têm essa filosofia de acreditar em Jesus e não são pessoas necessariamente ligadas ao vamos fortalecer a igreja. Não, cara, pregar... Eu gostaria e eu creio nisso, mano, que no Brasil ainda vai chegar um tempo onde Jesus será pregado de verdadeira, não religião, velho. O que as pessoas hoje têm muito conceito de, pastor fazendo isso, aquilo, outro, e que tem aquele preconceito em relação à instituição e igreja, e quando eu digo a instituição mesmo, ao lugar lá, Até sabe? porque tem muita 4 coisa paredes, claro, velho. Sim. É porque ele não tem... Aquilo não é verdade. Isso ali não é o Jesus verdadeiramente que está sendo pregado. O Jesus verdadeiro é um só. A verdade é uma só, velho. Não Mas é uma existem... filosofia, Jesus? É isso? Não, ele é uma verdade. Mas a verdade é uma filosofia, porque a verdade são ideias, conjunto de ideias, talvez, né? Cara, talvez eu não tenha caminhos. esse pensamento mais além. Eu tenho uma verdade. O que é... Imagina que tem vários... Chega aqui pra você, te apresenta um bocado de coisa. Só que pra mim a verdade é uma só. É essa que eu vou. O que é diferente disso, mano, pra mim não é verdade. Sim, eu entendo isso, mas, tipo, é difícil pra pessoa levar esse seu... Porque essa é uma ideia interessante, entendeu? Mas acho que às vezes é difícil a pessoa levar. Porque eu imagino que esteja muitas pessoas aqui escutando o Authentic querendo, até compartilhar da sua experiência e de entender e tal. E aí, por isso que eu faço essas perguntas. Claro, eu quero não, por favor. Que a gente... Eu só quero deixar bem claro que, mano, eu não sou maior, eu não sou teólogo, eu não sou aqueles caras que chega e sai... Mano, eu sou... Nem esperamos isso. Eu sou... A gente realmente tá interessado. Claro, eu tô interessado porque... Quero poder falar, porque eu tive uma experiência similar à tua. Eu não cheguei na mesma conclusão que você chegou, eu cheguei na mesma conclusão, que Deus existe. Mas eu cheguei através de outra forma, né? Eu tenho um outro conjunto de ideias que me justificam a minha crença em Deus. Eu cheguei à conclusão que eu fui buscar Deus quando eu tava procurando alienígena, velho. É sério? Conta essa história. Você tava procurando... Cara, eu tava bem louco, velho. Eu tava, tipo assim, mano, procurando, falando... Mano, não é possível, não é só que a Terra... Qual é a verdade? Qual é a verdade da vida? Na Terra não é possível a gente viver só aqui e tudo mais e tal. E eu tava bem louco. Comecei a procurar muita coisa sobre alienígena e tal, mano. E aí eu lembrei que no passado, na época eu ia na igreja, assim, tipo, por obrigação pelos meus pais e tal, eu lembrei disso que tinha lá no versículo na Bíblia que era: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nisso já me deu um ativo, putz, velho, calma aí. Tem um criador, tem um Deus, tem algo, tem alguém, tem seja lá, energia, força, como as pessoas costumam dizer. Alguém fez isso tudo aqui. Alguém, algo. É que alguém é difícil limitar Deus a alguém, né, cara? Sei lá. Eu não... É Deus, difícil explicar. Deus é uma palavra foda, cara. É difícil. Por isso que é a questão mais foda da humanidade desde a época que foi criada. Essa é a pergunta universal. É a última pergunta, não é? Não é a última pergunta? Cara, acho que Deus, ele é simples, mas nós, seres humanos, a gente mistura bastante. É difícil a vida, cara. É simples, velho. Eu tenho visto a vida de maneira mais simples, velho. É muito mano, simples. Eu entendo. Mas, mano, você, tipo... É que às vezes a gente passa por processos na vida que... Claro. Você entende, claro, mano. A gente, precisamos passar pelo crescimento, sim. né, velho? E... É porque deve ter umas pessoas... E agora... Desculpa. Fala. Não, eu ia falar que tem umas pessoas que eu vejo, que eu já me relacionei e tal, a gente troca ideia, que vivem uma outra vida diferente dessa aqui. Eles vivem uma vida mais que estar aqui, esse aqui ser um trabalho, sabe? E ganhar dinheiro com isso, ser capaz de sustentar uma família com isso daqui é tipo, caralho, meu Deus, tá ligado? Porque os caras, eles têm que se humilhar pra correr atrás e bancar suas contas, não sei o quê, e resolver sua vida de uma maneira muito mais esforçada, de certa forma, sabe? E pra esses caras, ter uma visão bonita dessa de Deus é um pouco mais complicado. É difícil, tá ligado?
É porque, tipo, eu acho que tem muitas pessoas... É porque a gente vive uma vida boa. A gente vive pra caralho. Então a gente, tudo bem, acreditar em Deus aqui é fácil pra gente. A gente vive a vida boa. E o cara, e o meu amigo, instrução e o meu amigo que começou a usar crack e tomou uma porrada numa Kombi na rua, caiu, bateu com a cabeça no meio do fio e morreu. Tá ligado? Mano, É difícil, às vezes né? é porque você não tem como você entrar na cabeça de cada um, mas às vezes essas pessoas são as que mais estão mais propensas a encontrar a Deus do que as pessoas que estão com uma vida boa. Porque a partir do momento que você coloca sua esperança nas coisas, quando que você vai dar espaço pra Deus entrar na sua vida, velho? Se sua esperança é o dinheiro, se sua esperança é um bom médico, se sua esperança... Você vai dar espaço quando você levar um tombo fudido. Exato, mano. Levar um tombo Você não fudido. vai, mano. Eu acho que Deus é muito mais difícil de ser visto necessariamente. Eu não quero... Quando tá tudo indo bem, Quando tá tudo funcionando. funcionando, você vai procurar Deus por quê, velho? Qual Mas que é tem o gente sentido? que se Mas fode tanto na vida, tá ligado? Tem gente que tem se fode tanto na vida que ele fica com raiva de Deus. Sim, é isso que eu tô Fica dizendo. com raiva de Deus porque ele fala, caralho, mano, olha essa merda de vida que eu tô, cara. Tô me fudendo. E às vezes ele é um merda, tá ligado? Às vezes ele é um cara mau, que tem atitudes ruins, ele não tá realmente com Deus, tá ligado? Mas ele não enxerga essa porra. Eu acho que porque ele ainda não sabe quem ele é, velho. Não, com certeza. Porque- Esse cara tá perdidaço. Quando, assim, o Monark, isso é... minha forma de ver e assim, velho, as pessoas... Quando as pessoas sabem quem elas são, independente do que elas vivem, velho, onde elas estão, velho, elas sabem quem elas são, elas... Mas de onde descobrir ela... quem você é difícil, não é? Ou você sempre... Você nasce descobrindo quem Não, você é? é um processo. Você, Então, você, é. você vai, cada dia mais, você vai ativando sua identidade. Total. O que Jesus fala pra mim, velho? Eu já tô pronto. Eu já sou a imagem e semelhança de Deus, velho. Nós já temos a identidade. Agora viva isso, velho. Mas como é que você vai começar a viver isso? É um processo, Deus é a graça. Jesus é o exemplo, né? É. É o homem perfeito, entre aspas. Jesus né? é o que é o caminho pra se seguir. Sim, total. Mas, tipo, sim, total. Não, E eu aí, concordo mano? e eu concordo pra caralho com isso. E eu acho que quando a pessoa, ela não tem esse modelo, não tem Jesus como o guia, tá ligado? É muito fácil ela se perder. Muito se fácil. você é cristão e você acredita de verdade nisso, eu diria que tem 95% de chance de você ser uma pessoa ok, uma boa pessoa, um bom ser humano. Mas né? tem muita gente